Senhor a todos os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família, bem como a sua igreja e a escola bíblica dominical. Mais uma aula, nós temos por tema Gotas da Doutrina da Criação do Universo. Antes de começar, quero aqui mandar um abraço para os irmãos que têm nos acompanhado, que comentaram o último vídeo. A irmã Leia Rodrigues, o irmão Fábio Neres, irmão Francisco Silva, Marcos Antônio, pastor Paulo Costa, pastor Íris, lá de Itumbiara. A paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. O irmão Paulo e a Edna pergunta aqui de qual cidade nós somos. Nós somos aqui de Brasília, tá? Distrito Federal, Campo de Ceilândia Sul, do Ministério do Guará, na pessoa do nosso pastor Luiz Carlos Nunes, tá bom? Grande abraço para vocês também. A irmã Deusirene Pereira, também Deus abençoe. Irmãos, continue mandando, fala de onde você é, se você é do Ministério do Guará, né? Ou se você é de outro ministério também que utiliza esta revista, né, da Atualidade Cristã. Vai ser um prazer conhecê-lo e citar o seu nome aqui, tá bom? Vamos lá, sem perca de tempo. Nosso tema é Gotas da Doutrina da Criação do Universo. Lição de número 2, referente a 10 de julho. Ok? Vamos lá. Referências bíblicas está em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Fundamento, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E de primeira mão para você, eu quero dizer que esta é uma batalha épica, né? Que é a luta, né, do criacionismo com o evolucionismo, né? E essa luta vem de muito tempo. Nós temos aí a teoria do Big Bang, aí são tantos os debates na área científica, né? E nós não vamos adentrar nessa questão, não. Nós não vamos entrar na questão do evolucionismo, né? Porque nosso objetivo é a afirmativa dentro da perspectiva teológica cristã a respeito do criacionismo, né? Sabemos bem que o pai do evolucionismo é o Charles Robert Darwin, né? E até tem como sinônimo para se referir ao evolucionismo é o darwinismo, né? Muitos chamam de darwinismo porque ele é o pai aí do evolucionismo. Mas só para você entender que existe o que é essa teoria do evolucionismo, ela defende que os seres, as espécies evoluem de acordo com a necessidade, né? Com o passar do tempo, gradativamente, elas vão evoluindo. E o criacionismo é a tese a qual defende que Deus criou todas as coisas. E esse é o nosso foco, né? Nós temos por regra de fé a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é que nos orienta, a Bíblia Sagrada é que nos traz aí como referência, né? Nos ensinando que Deus criou todas as coisas. Então, assim nós cremos, né? Assim nós cremos. Darwin, ele, na sua obra A Origem das Espécies, né? Ele defende muito isso, essa evolução gradativa das espécies.
Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais acerca aí dessa parte tão importante que é o criacionismo, que é entender que Deus foi o arquiteto, o criador de todas as coisas. Ok? Vamos lá. Temos como objetivo geral refletir sobre o que a Bíblia diz sobre a criação do universo. Objetivo específico, mostrar o fundamento bíblico sobre a criação do universo, refletir a criação do universo, mostrar a ação da Trindade Santíssima na criação do universo. Isso aqui é interessante, por quê? Porque se você prestar atenção, na aula passada a gente viu umas coisas interessantes acerca da Trindade, né? A gente estava estudando sobre a Trindade. Então, se você observou que a Trindade estava presente na criação, então essa aula ela vem como complemento, ela vem como sequência da primeira aula, né, que vai te fazer entender melhor, né, que foi Deus, através da sua ação, né, diversificada, através desse Deus trino que nós temos, ele criou todas as coisas. Então é isso o objetivo do nosso estudo, né, dentro dessa temática. Em introdução, estudaremos a lição de hoje, fundamentação bíblica sobre a criação do universo, nos aspectos de conteúdo histórico, apresentação de autoria, modelos e ação dessa fundação. Então, como eu já falei aqui, temos aqui, deixa eu mudar de cor aqui, temos aqui duas teorias principais, né? Que é a teoria religiosa, que é a teoria da criação, né? Podemos chamar aqui de criacionismo, e temos aqui a teorias científicas, né? Do Big Bang, a expansão do universo, né? Que são teorias científicas. Lembre bem que são teorias. Teorias por quê? Porque não são comprovadas, né? Como a teoria religiosa, o criacionismo ele não é aceito dentro do aspecto, né, científico. Recente, já alguns anos atrás, eles começaram a falar sobre o designer inteligente, né? O que vem a ser o designer inteligente? O design inteligente foi uma tese que surgiu nos Estados Unidos a partir de 1990 e eles é um nome que eles deram ao criacionismo, para que eles venham estudar cientificamente essa relação do criacionismo, não tendo como religião, né, separando da religião, mas quando eles falam design inteligente, é que uma força inteligente, né, direcionou todas as coisas. Eles não falam que é Deus, eles não falam que é um extraterrestre, eles não falam que nada disso, mas eles estão falando de um design inteligente. Para eles já é uma evolução, né? Porque já estão começando a discutir o assunto. Colocar o criacionismo, né, dentro do âmbito acadêmico para ser discutido, mesmo com um nome diferente, de forma diferente, mas já é um ponto de partida, né? Porque nas escolas, na verdade, a gente estuda somente essas teorias científicas, né? A gente estuda aí o Big Bang, que é uma grande explosão, criou as coisas. Eu acho que precisa de mais fé para crer nessas teorias científicas do que na Bíblia,
né, porque nós observamos, irmãos, a, como eu posso falar para você, a perfeição da criação de Deus, né? O corpo humano, né? E a natureza, a distância do Sol da Terra, o campo magnético e tantas outras coisas que você vê. A distância do Sol da Terra é uma distância exata. Ou seja, se o Sol tivesse mais próximo um pouco da Terra, né, não poderia haver vida devido ao calor. Então, será que tudo isso é obra do acaso? Como isso ocorreu? São mistérios aí, mas basta nós entendermos, né, que houve um arquiteto de todas as coisas, que orientou todas as coisas. Então, nós cremos sim, né, que o nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus trino, ele criou todas as coisas. Então, vamos lá. A Bíblia tinha razão. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, isso é interessante, porque eu não vou ater muito, não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Eu não vou ater muito tempo, porque muitas das coisas a gente já falou na aula passada sobre o poder da Trindade na criação, tá bom? Então eu vou atendo aqui, eu vou abordando os pontos que, ao meu ver, é mais importante, e os outros que eu já falei eu vou dando uma passada mais rápida, tá bom? Para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Então, a respeito das estrelas, isso aqui é interessante porque o pessoal hoje fala que as estrelas elas se formam através de gases, né? Da união de gases atmosféricos e tudo mais, mas a verdade é que nunca se viu, nunca se presenciou a criação de uma estrela, né? Uma estrela surgindo, uma igreja se forma, uma estrela se formando, nunca se viu, né? Por isso que às vezes é questionado aí essa questão. Então, olha só esse versículo que Deus fez dois grandes luminares. O maior, olha que interessante que a Bíblia diz, o maior para governar o dia. Qual é o que governa o dia? É o sol, né? É o Sol. Então a Bíblia está falando que o Sol é maior. Qual é o menor? O menor é a Lua. Então a Bíblia está falando que o Sol é maior do que a Lua. Mas aqui tome cuidado, a Bíblia não é um livro científico. Ali a Bíblia ela não tem o objetivo de lhe trazer dados científicos, não. Um exemplo disso é a questão de Josué, né? Josué, quando ele lá no livro de Josué está relatado, né, que ele orou, houve a oração e o sol parou. Hoje a gente sabe que não é o sol que anda, mas sim a terra, né, que gira. Então essa é a perspectiva, é a perspectiva de quem está olhando, a perspectiva do observador, é a linguagem de quem está observando, né? Ainda hoje você olha, você não percebe os movimentos de rotação e translação da Terra, nada disso. Você vê o Sol nascendo em um lugar e se pondo no outro. E na perspectiva de quem está olhando, é o Sol que, né? E hoje nós sabemos dos movimentos da Terra, né? Então a Bíblia não tem o objetivo de lhe trazer esses dados científicos, né? Então, mas a Bíblia aqui falou que o Sol é maior e a Lua menor, né? Então, olha só esse dado aqui que eu coloquei para você. O Sol é quase 400 vezes maior do que o diâmetro da Lua. Então, olha que interessante. Olha que interessante isso.
porque a Bíblia afirma, e a Bíblia tinha razão, realmente o Sol é maior do que a Terra, né? Vamos lá. Fundamentação sobre a criação, fundamento bíblico. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas o que? Passadas. Eu deixei até em negrito aqui para você. Passadas. Desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, né? Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Aí eu coloquei aqui Apocalipse 22, 3, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então todas as coisas começam em Deus, né? Aqui o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última, né? Eu sou o princípio e o fim. Então todas as coisas começam em Deus e todas as coisas vai terminar em Deus. Ele é o criador de todas as coisas. A gente lembra-me que ainda na faculdade o professor entrou na sala e perguntou assim: defina Deus. E um falou uma coisa, o outro falou outra. E no final ele falou assim, alguém falou assim, ele é o criador. Aí o professor falou, ele é só o criador? Aí ficou aquela dúvida. E ele completou, falou, olha, nossa mente é pequena para conceituar Deus. Mas o mais próximo que nós podemos chegar é falar que Deus é o criador e o mantenedor de todas as coisas. Porque ele não só criou e abandonou, não. Ele criou, né, e está presente e acompanha a sua criação, né? Isso é muito interessante. Então Deus é o criador e o mantenedor de todas as coisas. Preste atenção, elementos químicos encontrados no corpo humano: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. E você observa aqui, os mesmos elementos. Os mesmos elementos. Elementos químicos encontrados no pó, ou seja, na terra. Os mesmos elementos, né? Confirmando aí, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem da onde? Do pó da terra. Do pó. E soprou em suas narinas e deu fôlego de vida, e o homem foi feito em alma vivente. Então preste atenção, que maravilha, né? É por isso que nós cremos, né? É mais fácil crer nisso do que crer que uma explosão gerou vida, né? Então, olha que maravilha, os mesmos elementos químicos encontrados no corpo humano é os mesmos encontrados no pó da terra. Vamos lá. Deus e o universo. O universo reflete seu Criador. Efésios 1:9, descobrindo do ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas. É por isso que nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, né? Então o universo, a imensidão do universo aponta para o seu Criador. A grandiosidade do universo aponta para aquele que o criou, o nosso Senhor, né? Deus Todo-Poderoso. A Bíblia tinha razão. Olha só esse versículo de Jó que eu trouxe aqui para você. Olha aqui. E faz pairar a terra sobre o nada. O que segura a terra no espaço? Qual é a força, né? Então, olha que coisa interessante.
A Bíblia é a história da criação do universo. O Antigo Testamento, Gênesis, criou Deus o céu e a terra. Então aqui é uma afirmação, Deus criou. Essa afirmação ela responde 3 indagações. 1, 2, 3. Quais são as indagações que esse versículo responde? Quando ocorreu a criação? Aonde? No princípio. Quem é o sujeito da criação? Criou quem? Quem praticou a ação? Deus. Então, Deus quem criou. Qual é o ministério da criação? Né? Congregar em Cristo todas as coisas. Né? Então, o objetivo aqui é o Senhor trazendo de volta, como a gente falou na lição passada, né? O Senhor trazendo de volta, congregando em si todas as coisas, à luz de Efésios capítulo 1, né? Mostrando aí o seu grande poder, né? O poder de Deus na criação. Isso é maravilhoso, irmão, a gente vê, né, o poder de Deus na criação. A Bíblia tinha razão, mais uma vez eu coloquei aqui. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Outra tradução fala globo, né? Está sentado sobre o globo da terra, né? Tá aqui. Está sentado sobre o globo da terra. Cujos moradores são como gafanhotos. Será que esse Deus é grande, irmão? Né? Então, olha só, está sentado sobre o globo. Então, quando chegou a teoria, né? Antigamente o pessoal pensava que a Terra era plana. Né? Ainda hoje existem pessoas que afirmam, há uma discussão que a Terra é plana, isso veio de muito tempo. Né? Até alguns defendem até que a Bíblia afirma que a Terra é plana, e um dos versículos que eles usam é quando fala assim, que a Bíblia relata os 4 cantos da Terra. Né? 4 cantos, para mim delimitar canto, né, tem que ser algo plano. Né? E as pessoas ainda levantam essa tese da Terra plana. Mas hoje já está praticamente comprovado, né? Apesar que muitos não creem ainda que o homem foi à Lua, mas nas viagens espaciais temos fotos de que a Terra realmente é um globo. E a Bíblia fala, né, na redondeza ou globo. Isso é muito interessante. O Novo Testamento, João 1:1. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, nós falamos isso na aula passada, né? A ação da Trindade na criação de todas as coisas. A Trindade Santa agiu na criação do universo. Falamos também sobre o poder, né, da Trindade agindo, né, unificadamente para que todas as coisas fossem criadas. Né? Pedro atribui ao Pai a criação chamando-o. Então Pedro fala e chama um dos nomes aqui que Pedro usa, fiel Criador. Ele é fiel Criador. Embora a declaração criou Deus os céus e a terra seja absoluta, né? Gênesis 1 mostra a presença do Espírito Santo na criação. É claro, isso aqui nós já vimos, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas, e o Espírito de Deus se movia, outra tradução fala pairava sobre a face das águas. Né? Assim como o Pai estava presente, o Espírito Santo, né? Nós acabamos de ver, e como também o Filho agiu na criação. Né? Ele estava com o Pai no início, como o Verbo. No princípio era o Verbo. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Né? Isso nos fala de Cristo Jesus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Certo? Como vimos, a criação do universo não foi obra do acaso ou alguma coisa que tenha surgido espontaneamente, como sugerem algumas ciências, mas foi o resultado da ação compartilhada
entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Oh, glória. Deus te abençoe, meu irmão. Eu deixei aqui, ó, se você baixou aí o encarte da revista, no encarte da revista a revisão tá errada, tá? Foi um erro de edição, tá? Tá uma lição do trimestre, tá o questionário de um trimestre anterior, tá? De uma lição do trimestre anterior. Então, quando você vê lá na revista do professor, que ela só vem em PDF, né? Aí você vai ver lá que tem um erro de edição. Mas eu corrigi aqui para você, tá? Coloquei no slide, coloquei as perguntas corretas e coloquei as respostas também para você, como de praxe, tá bom? Então, como eu já falei no início, você pode modificar, você pode fazer conforme Deus te orientar aí, tá bom? Boa aula, grande abraço. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente.